Graça e paz, irmãos. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui já começando nesta programação de quarta-feira, estudo bíblico, e gostaria que nesse momento você que está nos acompanhando e já está chegando aqui conosco, nós já temos aí alguns irmãos participando conosco, e eu gostaria de te convidar, querido, a estar em um ambiente mais tranquilo, né, pegar a sua Bíblia e nos acompanhar. Eu quero dar uma pequena dica para você. Às vezes, a internet da nossa casa não é tão, com uma qualidade tão boa, e às vezes costuma ficar assim, travando a transmissão. Eu vou dar uma dica. Em alguns casos funcionam, em alguns casos não funcionam. Quando você está assistindo a sua transmissão, se você for no seu celular e der um toquezinho com o dedo no lado esquerdo da tela, ela vai retornar uns 10 segundos, uns 15 segundos, 20 segundos. Isso vai dar um pequeno delay entre a transmissão e aquilo que você vai perceber. Essa pequena diferença resolve um pouco essa questão dessas travadinhas, como se a transmissão desse uma gaguejada, né? Então, se você retornar um pouco a sua transmissão, não vai retornar a sua recepção. É mais ou menos assim, o seu aparelho vai continuar recebendo normalmente, mas aquilo que você vai estar percebendo vai estar atrasado com um pequeno delay. E isso aí, às vezes, ajuda um pouco e você não tem essa travadinha que dá de vez em quando nos aparelhos. Isso é uma dicasinha simples. Alguns casos funciona e outros não. Então, preparados, irmãos, para nosso estudo, quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 62. Salmo de número 62 é um salmo que nos convida a confiar em Deus, nos convida a colocar diante do Senhor a nossa confiança e nossa esperança. Eu gostaria de ler com você o Salmo de número 62. Nestas horas, é bom nós termos a Bíblia física mesmo, para você não ter que tirar e perder a transmissão. Então, você abrir aí a Bíblia física, né, de papel, não a do celular, não a do seu aplicativo. Diz assim a palavra de Deus: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se compraze, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória estão em Deus, e a minha forte rocha, o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidades são os homens plebeus, falsidades, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração.
Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amém, amém. Vamos orar, querido? Feche os teus olhos, ore comigo nesta oportunidade, curve a sua fronte, coloque-se diante de Deus nesse momento. Deus querido, nós oramos a Ti nesse momento, ó Pai. Quando nós começamos esse estudo da Tua Palavra, pedimos, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja com cada um dos Teus filhos, com cada um de nós, ó Pai. E ao estudarmos a Tua Palavra hoje, possamos buscar no Teu livro sagrado esperança, confiança, fé e buscar em Ti, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo, que há de nos mover à Tua presença, à Tua vontade, e assim sermos edificados, tão somente pelo poder do Teu Espírito Santo, pela riqueza da Tua palavra, ó Pai. Nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e Te pedimos, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, tem um hino do nosso cenário, gostamos muito de cantar, e nós então vamos cantar, e eu convido você a cantar conosco. Hino de número 33, nós vamos cantar nesse momento. Amém, irmãos. A palavra de Deus, no Salmo 145, diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento.
abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. É tempo de invocar a Deus. Querido, eu te convido nesse momento a colocar-se diante de Deus em oração, suplicar ao Senhor a bênção do Senhor para a sua família, orar a Deus e pedir a Deus, invocar ao Senhor a bênção do Senhor para com as pessoas que estão passando por esse problema de forma mais dolorida, mais séria, pessoas que estão sofrendo com as enfermidades, com o luto, pessoas que estão, como diz o texto aqui, que estão precisando do alimento e Deus lhes dá o alimento. Orar a Deus, se Ele prometeu que há de dar alimento a todos que o invocam, nós vamos orar e pedir, Deus, abençoe, Senhor, para que não venha faltar alimento aos necessitados. Interceda, querido. Ore nesse momento. Se você está em casa, se você está em reunião com um amigo ou outras pessoas, faça um momento de oração silenciosa e depois, então, alguém aí na sua casa, um dos seus, ore de forma audível, encerrando esse momento. Vamos clamar a Deus por aqueles que precisam dele, invocar ao Senhor. Faça a sua oração. Deus querido, Pai onipotente, Deus de amor e de misericórdia, ó Senhor, Senhor nosso, nós clamamos a Ti, ó Pai. Clamamos diante das necessidades, das tristezas, das angústias, das tribulações que passam, Senhor, àqueles que têm, Senhor, passado de forma tão triste, tão pesarosa, Senhor, por esse momento de crise, Senhor, que abate toda a humanidade. Ó Deus, aqueles que têm perdido seus entes queridos, aqueles que nem o privilégio de despedir dos seus mortos, aqueles que têm, Senhor, ficado distante quando os parentes estão internados de forma isolada em hospitais. Oramos e pedimos, ó Pai, que o Senhor traga consolo e conforto. Aqueles que, Senhor, por perderem o emprego, por perder a fonte de renda, tem, Senhor, passado por necessidade, por fome, Senhor, faltando-lhes a mesa, Senhor, o alimento, assim como a Tua palavra diz que o Senhor é quem dá alimento, nós rogamos, ó Pai, que o Senhor mova aqueles que têm condições de fazer, Senhor, as boas ações, de servir o próximo, que haja, Senhor, mantimento a toda a família que passa por necessidade. Que assim seja em nossa cidade, que assim seja em nosso estado, que assim seja em todo o Brasil. Pessoas que têm perdido as suas rendas, buscando, Senhor, outras atividades e não têm conseguido suprir a falta em suas mesas. Ó Deus querido, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia seja, Senhor, apresentado às pessoas através do Teu povo santo que está espalhado sobre a face da terra. Desperte, Senhor, os Teus servos, despertem as Tuas servas, os nossos irmãos em Cristo, para que nós possamos ser bênção para outras pessoas, enquanto eles passam por necessidade. Que nós sejamos canais de bênção para as pessoas. Oramos também, Senhor, pelas pessoas que têm buscado a Ti e encontram-se prostrados, ó Pai, devido, Senhor, à falta de fé, devido ao desânimo, devido a toda a tristeza que os abate, que o Senhor possa, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, ó Pai, aqueles que têm Te buscado, responder, ó Pai, como a Tua palavra diz, que o Senhor é o Deus que está perto daqueles que o invocam, de todos que o invocam de verdade, e a todos quantos nos
ouvem nesse momento, ó Pai, possam estar na Tua presença, buscando a Tua fonte, ó Pai, buscando o Teu poder, buscando, Senhor, o Teu auxílio, buscando, Senhor, a Tua mão poderosa sobre a família, sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Nós oramos e os abençoamos e clamamos ao Senhor, intercedendo, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória e todo poder, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós queremos nesse momento louvar ao Senhor, cantar cânticos de adoração, louvando e bendizendo ao Senhor. Esteja conosco nesse momento, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor e que possamos também glorificar a Deus com cânticos de adoração ao Senhor. Louve ao Senhor nesse momento. Boa noite a todos, né, os que estão aqui. E também graça e paz, uma boa noite a todos os irmãos que estão aí acompanhando nas suas casas. E nós estamos aqui juntamente com os irmãos, com aqueles que estão assistindo, para aprendermos mais do Senhor, né, neste estudo, e também para louvarmos o nome do nosso Senhor, do nosso Deus, que tem sido Deus misericordioso e bondoso para conosco. E nós iremos cantar e pedir assim nas nossas, como uma oração: Espírito, enche a minha vida, e que o Espírito Santo de Deus possa nos encher cada dia, para que nós possamos não desistirmos, não desanimarmos de estar louvando o Senhor em todo o tempo, de estarmos na presença do nosso Deus. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Nós ainda continuaremos declarando ao nosso Deus, dizendo ao nosso Deus que nós o amamos. E nós sabemos que se nós amamos o nosso Deus é porque Ele nos ama e porque Ele nos amou primeiro. Grande prova de amor do nosso Deus para com todos nós, toda a humanidade, foi ter dado Jesus Cristo na cruz, né, como nosso Salvador. E nós louvaremos o teu nome, ó Deus, para todo sempre. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo ter
esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Pai, Deus, nós dizemos a Ti, ó Pai, o quanto é o nosso amor por Ti, ó Pai. E entregamos a Ti, ó Deus, nossos louvores nessa noite, ó Deus. Que nós reconhecemos, sabemos as Tuas misericórdias, da Tua bondade, que é para conosco, que é infinito, ó Deus. Deus, nós Te agradecemos porque o Senhor nos dá esperança a cada dia. Esperança, ó Deus, de dias melhores. Esperança, ó Pai, principalmente que Jesus, Ele vai voltar e levar a Tua igreja. Nós Te glorificamos, nós Te honramos nessa noite, Te entregamos estes louvores, ó Pai, mesmo imperfeito que somos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Amo ao Senhor. Que canção gostosa de cantar, de ouvir e de poder adorar a Deus assim. Nós vamos fazer um estudo aqui, irmãos, e depois o Ministério de Louvor entoará uma última canção e assim nós vamos encerrar o nosso trabalho. Mas eu gostaria de convidar a um estudo da Palavra de Deus. Estudar o Salmo de número 28. O Salmo de número 28, um Salmo de Davi. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 28, para que possamos fazer a leitura e aqui observar algumas riquezas abençoadoras que a Palavra de Deus nos traz. E um texto muito bom para estudar e ler nessa época que nós passamos por essa crise. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 28. Olha a palavra de Deus. A Ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda. Se Te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a Ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o Teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais
falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem, e visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o para sempre. Amém, amém. Certa feita, eu ouvi alguém dizer uma frase, era mais ou menos assim: se o rei Davi não tivesse passado pelas aflições, pelas perseguições, por tudo aquilo que ele passou, nós não teríamos os salmos escritos por ele, que nos consola, nos conforta e nos dá a oportunidade de repetir as suas orações. Eu creio que esse Salmo 28 reflete muito bem isso, porque de certa forma, como alguns afirmam e alguns estudiosos, escritores, cada salmo que Davi escreveu, ele escreveu em uma época da sua vida, uma época que refletia as suas lutas, os seus momentos de dificuldade e os momentos em que ele viveu. Eu gostaria que você entendesse comigo que esse salmo, eu fiz algumas pesquisas e gostaria que você aprendesse nessas pesquisas, dessas leituras que eu fiz, e pudesse refletir comigo hoje, que esse salmo, ele foi um salmo escrito durante um momento de dificuldade do salmista Davi, do rei Davi. E eu gostaria que você voltasse a sua Bíblia aí, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, é um pouquinho atrás aí, a minha aqui já está marcada, porque eu gostaria que fizesse esse levantamento. No capítulo 15 do segundo livro de Samuel, e quando eu fui olhar esse detalhe, eu lembrei de um tempo atrás, foi uma das primeiras lives que nós fizemos aqui, quando nós falamos que Davi, diante do perigo, fugiu. E aqui, quando nós começamos no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, nós temos aqui o pano de fundo de quando foi que Davi citou, escreveu, ou fez pela primeira vez a oração do Salmo 28. O que está acontecendo nessa época? Qual é o pano de fundo da história do Salmo 28? Primeiramente, no capítulo 15 de 2 Samuel, nós não vamos ler todos, só os títulos que está aqui, a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Absalão se revoltou contra o rei e o rei fugiu. Depois disso, nós temos alguns que continuaram leais e os que continuaram desleais ao rei Davi. Aí tem a lealdade de Itai e a deslealdade, e Davi sendo amaldiçoado por Simei. E Davi então continua fugindo, e depois que continua fugindo, Absalão junta os seus conselheiros, já invadiu Jerusalém. Davi já não está mais em Jerusalém, já estava prestes a atravessar o rio Jordão e ir para o outro lado, fugindo de Absalão para preservar a sua vida. Ele e todo o exército que estava com ele, todas as pessoas que o seguiam, e ali então Davi com seus valentes estava fugindo de Absalão. É importante notar isso, que diante da dificuldade, diante do problema, ele não ficou para lutar contra o vírus, contra Absalão, é só uma adaptação aqui, e ele fugiu. E diante da dificuldade, ele então permaneceu distante.
E nesse momento dessa perseguição, e nesse momento dessa tristeza, nesse momento dessas angústias, nesse momento em que ele estava sendo combatido pelo seu filho e o exército do seu filho, o rei Davi e o seu exército estava fugindo, é que há então a composição do Salmo 28. Ou foi bem a composição e a leitura, ou então a questão aí do momento em que Davi recorda essa história. Eu creio que foi exatamente nesse período, porque às vezes a gente pega uma leitura da palavra e se prende, como nós fazemos a leitura, imaginando que isso foi num curto período. Se você esteve com a sua Bíblia aberta em 2 Samuel, no capítulo 15, antes da revolta de Absalão, ele ficou ali por 4 anos. No 2 Samuel, capítulo 15, no versículo 7, vai dizer que Absalão ficou por 4 anos provocando as pessoas para distorcer ali as pessoas que iam buscar o rei Davi, não tinha como Davi não o atendia, e ele então costumava ali fazer o coração das pessoas e trazer com maldade contra o rei, dizendo, o rei não te atendeu, mas se fosse eu, atenderia desta maneira. Temos outras lições importantes para aprender aí. Mas só nesse período, Absalão ficou 4 anos, e depois que ele ficou 4 anos, ele saiu e rodou por todo o território de Israel, juntando pessoas para ficar ao seu lado e formando o seu exército. Então não foi algo que aconteceu em uma semana, não foi algo que aconteceu em um mês, e Davi, então, estava fugindo. E a sua fuga também não se deu tão rápido assim, de um dia para o outro. Não, foram tempos, e tempos de perseguições, e tempos que foi muito mais do que esse tempo de isolamento social que nós já vivemos. Talvez aí, para alguns, mais do que um mês e uma semana, outros menos, mas mais ou menos nós temos aí, provavelmente, no mais extremo das cidades, 45 dias de isolamento, ou 40 dias de isolamento social, que nós temos chamado aí de quarentena. Né? Quarentena é quem está com a enfermidade, ou propício à enfermidade, esse sim está de quarentena. Aqueles que não estão em isolamento social, distanciamento social. Essa seria a expressão mais correta para todos nós. E aqui, então, eu me lembro que há aqui um livramento de Deus. E eu vejo que faz muito sentido, igual a nós que estamos nesse momento, fazer a leitura do Salmo 28 e observar aquilo que Davi aprendeu e daquilo que ele nos ensina a respeito disso aqui. E nós podemos encontrar aqui no Salmo 28, nesse salmo que o editor da Bíblia colocou como súplica e ações de graça, encontrar aqui a esperança em Deus. A esperança em Deus. E aqui nós temos algumas divisões que nós poderíamos fazer nesse salmo para aguçar a nossa esperança em Deus, para alertar essa esperança. O primeiro e o segundo versículo, nós temos aqui o clamor, a ti clamo, Senhor, a súplica, a oração, as lágrimas, né? Como nós encontramos aqui, ouve as minhas vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. E Davi, então, orando intensamente, distante de Jerusalém, distante do templo, e ali então ele orava virado para Jerusalém, levantando as mãos em direção ao templo, né? Essa saudade que nós estamos de reunir aqui, quando nós oramos em nossas casas, em nossos quartos, em reunião com os nossos familiares, oramos com essa saudade. Assim também estava Davi, distante, né? Fugindo e orando ao Senhor. E aqui então nós encontramos aqui a confiança, a esperança, a busca, o rei encontrando em Deus e buscando diante de Deus essa confiança, essa proteção. Nós encontramos também aqui, irmãos, a partir do versículo 3 e 5, e eu gosto de olhar esse versículo 3 e 5, um pouquinho assim, com o Mateus 6,6. Porque o que Davi faz aqui, talvez eu e você não queremos fazer publicamente.
Davi diz aqui no versículo 4, paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merece. Eu vejo, irmãos, diante dessa situação, de tudo que está acontecendo, a crise que está acontecendo no mundo, a crise do Brasil é diferente, porque no mundo existe a crise do vírus, e o Brasil, a crise se estendeu politicamente para um outro lado, né? Então, guarda essa sua dor, assim como eu guardo a minha dor, e eu não posso estender mais aqui, senão eu estaria prolongando aquilo que eu devo colocar, igual Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá, em secreto, ore ao Senhor. Nós já conversamos sobre isso aqui, né? Então, é aqui, aquilo que Davi fez, paga-lhes, retribui-lhe, segundo os seus feitos, né? Segundo aquilo que eles têm feito. E aqui, então, nós encontramos Davi desejando isso aos seus inimigos, no seu coração. A partir do versículo 6, eu gostaria que nós pudéssemos entender aqui, mais precisamente, com mais delicadeza aqui, e mais apreço a esse texto, porque aqui nós vamos encontrar como buscar a nossa esperança em Deus. O versículo 6, nós encontramos aqui um momento de gratidão. Poxa vida, pastor, Davi estava sendo perseguido pelo seu exército, estava acampado, talvez em caverna, talvez em lugares a ermos, distante, longe da sociedade, e agora então há tempo no seu coração para fazer gratidão a Deus. Sim, olha só, bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplicas. Mas espera aí, então ele já já foi liberto dos seus inimigos? Não, eu não vejo que é ainda. É uma oração daquele que retorna ao passado e à história do Deus que em outros momentos na sua história ouviu as suas orações. Querido, quantas orações Deus já atendeu sua? Quantas orações que Deus já ouviu e nós podemos agradecer? Então aqui é uma gratidão com confiança, mesmo sendo perseguido, mesmo estando aí ao nosso redor esse vírus que está trazendo esse desassossego em muitas famílias, nós podemos dizer assim, bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplicas. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. E Davi faz isso, em meio à dificuldade, em meio aos seus problemas, ele agradece a Deus daquilo que aconteceu lá atrás. Mas nós também podemos agradecer do que vai acontecer nesse momento, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que era, o Deus que é e o Deus que continuará sendo. E Deus continuará sendo o Deus da nossa herança, o Deus da nossa vida no futuro. E nós podemos orar e agradecer a Deus. Em meio a tantos tumultos, e nesse tempo, nossas orações precisam ser recheadas de gratidão a Deus. Eu te convido a começar a agradecer a Deus, a contar as bênçãos que Deus já fez na sua vida e começar a agradecer a Deus pelo livramento que Ele vai nos dar de todos esses momentos. Mas Davi continua, e aqui no versículo 7, nós encontramos que ele não só agradece, mas ele faz uma profissão de fé, ele publica de forma, para que todos fiquem sabendo da sua confiança a Deus, ele faz uma proclamação da sua confiança. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confio, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico eu o louvarei. Davi coloca mais uma vez aqui coisas que já aconteceu no seu passado, nele fui socorrido. Eu entendo aqui que quando Davi está orando esse salmo, ele está dizendo das bênçãos que já recebeu de Deus no seu passado. Parece uma recordação de outros momentos, pois ele coloca bem claro que nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. E a confiança em mim, eu estou proclamando essa confiança, eu estou fazendo essa profissão de fé, que Deus há de me livrar. É isso que Davi está fazendo.
E é isso que nós pessoalmente precisamos fazer. E olha aqui, ele não está convidando aqui, nesse versículo especialmente, ele não está convidando que todos façam, ele está fazendo uma declaração pessoal, individual. E eu tomo para mim, e gostaria que você tomasse para você, como uma declaração pessoal, individual, daquilo que Deus já fez com você no seu passado, na sua história, o Deus que já te socorreu, o Deus que já te livrou, e por isso então que hoje nós cantamos a Deus, por isso que nós louvamos a Deus. E a partir daí, ele entra no versículo 8, e o versículo 8, ele então diz aqui que Deus é a força do seu povo, o refúgio e o salvador do seu ungido. Seu ungido, né? Quantas vezes que nós já ouvimos essa expressão? Ah, maldito aquele que levantar a mão contra o ungido do Senhor. E às vezes algumas pessoas tomam esse versículo como ungido do Senhor, só aquele que está na liderança, só aquele que está debaixo da imposição de mãos, e aquele que recebeu a ordenação, aquele que é ungido do Senhor. Não, querido. Não. Ungido do Senhor somos todos nós. Mas eu gostaria de olhar aqui para Davi, falando que o Senhor é o Salvador, o refúgio do seu ungido. O que leva Davi a dizer isso? Davi lembra daquele momento. Talvez eu esteja aumentando um pouco a história do Salmo 28, mas veja bem, cabe aqui uma recordação do passado. Quando foi que Davi foi ungido? Foi aquele momento em que Samuel dirigiu a casa de Jessé. Estava ali os filhos de Jessé, passaram-se todos os filhos de Jessé e ainda faltava Davi, que estava tomando conta das ovelhas de seu pai. E ali, quando ele chegou, Jessé então pegou aquele chifre cheio de azeite e despejou sobre a cabeça dele e o ungiu como rei de Israel. E aquela unção que o profeta Samuel fez era para sempre. Era uma aliança de Deus com Davi, que ia ser perpétua, eternamente. E essa aliança de Deus com Davi, ela é perpétua eternamente, na linhagem de Davi, e Jesus, que veio da raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, o vencedor, nós encontramos em Cristo Jesus. Então, quando Davi diz aqui que o Senhor é a salvação do seu ungido, há uma recordação da ação soberana de Deus na escolha de Davi como ungido de Deus, e como uma ação soberana de Deus, nada vai acontecer a o ungido do Senhor, porque Deus o escolheu. Então aquele momento vai passar, aquele momento será um momento de tribulação, será um momento de angústia, mas será um momento de vitória de Deus, que soberanamente ungiu Davi. Então a ação soberana, a ação poderosa de Deus, do Deus eterno, do Deus que não pode mentir, do Deus que ungiu um rei, ele vai acontecer. É calma, é ter paciência, e podemos então glorificar a Deus, que é aquele que foi ungido por Deus, foi salvo por Deus, foi escolhido por Deus, nada vai acontecer. E aí então, depois que Davi então coloca a sua confiança, aí sim, agora no versículo 9, ele convida o povo a fazer a sua profissão de fé, ele convida o povo a proclamar a todos que aquele povo não era um simples povo, mas era o povo de Deus, e ele diz assim: salva o teu povo e abençoa a tua herança, o apacenta, o exalta para sempre. Há uma declaração agora, uma profissão de fé do povo, há uma declaração de Davi que o povo é do Senhor, que a igreja é do Senhor, que as ovelhas são do Senhor, que nós somos povo de Deus, e como somos povo de Deus, Ele há de nos salvar, Ele há de nos abençoar a sua herança, Ele há de nos apacentar, Ele nos exalta para sempre. E essa é a verdade para mim, essa é a verdade para você, é a verdade para todo povo de Deus,
que está espalhado pela face da terra. E aqui então nós podemos, junto com Davi, agradecer a Deus, glorificar a Deus e exaltar o Deus que nos trouxe como ungido dele, que nos traz como servo dele. Curiosamente, querido, quando nós olhamos para o Novo Testamento e nós vamos entender essa expressão, ungido do Senhor e povo do Senhor, quando nós vamos olhar para essa expressão, ungido do Senhor, tem um versículo lá no capítulo 1 de Efésios, versículo 12 e 13, que diz assim: em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É aqui que nós nos tornamos ungido do Senhor. É o selo do Espírito Santo que nos leva a ser ungido do Senhor, escolhido de Deus, a unção do Espírito Santo, porque nós cremos e fomos selados por Deus. E como ungido do Senhor, o versículo 14 diz assim: o qual é penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E como somos ungidos do Senhor, temos o selo do Espírito Santo, fomos comprados pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós então, como ungido do Senhor, sabemos que nada vai nos acontecer, porque somos ungidos do Senhor, e nós podemos, assim como Davi no passado glorificou a Deus, porque ele era o salvador do seu ungido, nós podemos então reconhecer que o selo do Espírito Santo está sobre nós, e assim então podemos adorar a Deus, glorificar a Deus com aquilo que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, que é: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso nós podemos estar bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, e aqui se você quiser incluir aqui, nem coronavírus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós somos ungidos do Senhor, por isso nós não teremos nada que vai poder nos atacar, porque nós já fomos comprados, nós já fomos salvos em Cristo Jesus. E aqui então, nós somos convidados, além de ser pessoalmente, como ungido do Senhor, alcançar a bênção, alcançar a gratidão e proclamar o louvor, viver a esperança de que nada há de nos acontecer. O texto, quando nos diz que somos seu povo, nós encontramos um texto nas cartas de Pedro, que nos convida a pensar assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Ao povo de Deus, conforme o Salmo 28, ele salva o seu povo e o povo da sua herança. Mas Pedro nos coloca uma situação mais interessante, querido, é quando na segunda carta dele, no capítulo 3, no versículo 9. E agora eu te convido a prestar atenção em tudo que está acontecendo em toda a face da terra, porque é isso aqui que nos resta nesses dias. Há toda a vida uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você é povo de Deus, querido. Você é povo de Deus que ouve a palavra de Deus. Esse momento é momento de arrependimento, é momento de voltar ao Senhor, é de encontrar o Senhor, aquele que salva o povo, o seu ungido,
e o seu povo, e o exalta para sempre. Uma oportunidade que Deus está dando a todos os seus nesse período de aflição, nesse período de dor, nesse período de angústia, nesse período onde a humanidade passa sendo assolada por esse vírus, de arrepender e buscar ao Senhor. Quando nós olhamos o Salmo 28, curiosamente, claro, evidente, ele está depois do Salmo 27. E os dois últimos versículos do Salmo 27. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Queridos, que você possa louvar a Deus e dizer, bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vossas súplicas. Que você possa professar e confessar a sua fé de tudo aquilo que Deus fez na sua vida, e que você possa viver como ungido do Senhor, selado com o Espírito Santo, e que você possa viver como povo de Deus, arrependido e buscar e retornar o caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe e que a leitura do Salmo 128 seja como foi para Davi, naquela época de perseguição, de luta, de tristeza e de angústia, conforto no seu coração, que seja para mim, que seja para você, e que nós possamos glorificar a Deus, na certeza de que não retarda o Senhor, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que Deus nos abençoe, que a presença do Espírito Santo nos faça da leitura do Salmo 28, um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Nós faremos uma pequena oração e o Ministério de Louvor estará cantando mais de uma canção e assim nós estaremos encerrando o nosso momento. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, toma cada um dos teus filhos que ouve a tua voz nesse momento, traga ao arrependimento, traga a certeza de que como ungido do Senhor, nada poderá nos separar desse grande amor que o Senhor tem para conosco, ó Pai. E que o Senhor seja aquele que há de nos preservar a vida, aquele que há de nos trazer a vitória, e assim nós possamos louvar eternamente o Teu nome. Em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, as promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.